a primeira resposta a essa pergunta. O que é, então, ideologia de gênero? O que é que tanto se fala como ideologia de gênero? Esse termo, na realidade, ele nasceu lá em 1995, por sociólogos, numa conferência das Nações Unidas que aconteceu em Pequim. Então, não que o termo já tivesse toda a conotação abrangente que ele tem nos dias de hoje, mas o termo que serviu de âncora e abrigou todos esses pensamentos surgiu já na década de 90 do século passado. E a partir daí, ele começou a ser muito utilizado nos círculos acadêmicos, pela imprensa, pelos meios de comunicação, pela sociedade como um todo. Mas o que é que essa chamada ideologia defende? Ela defende que a ideia de que quando nós nascemos, nós não possuímos gênero. E o sexo biológico não define ou não nos define como homem ou mulher. Esse ponto é muito importante. Nós temos que entender porque isso aqui vai ser recorrente. O ponto principal da ideologia de gênero é descolar a questão de gênero do sexo biológico. Biologicamente, você tem macho e fêmea, e a ideologia de gênero diz que você tem que transcender isso e você pode ter uma postura, uma convicção, uma cabeça do sexo feminino, mesmo que seu sexo biológico seja masculino, ou vice-versa. Então você vê que o ponto principal aqui na ideologia de gênero é descolar esses dois conceitos que vinham sendo considerados conjuntamente. Não havia nenhuma dissociação. O sexo biológico determinava o gênero. E a partir, mais ou menos, do final ou do meados da década de 90 do século passado, começa a se introduzir essa noção de que o gênero é algo assim, subjetivo, que você vai definir autonomamente em sua mente, independentemente do seu sexo biológico. Então, esse descolamento é o grande ponto que vai marcar todo o construto, toda a ideologia que vai acontecer a partir desse ponto. E aí, os defensores argumentam que a criança deve aprender isso na escola. Então, se essa questão é realidade, se é assim, ela não pode ser alijada da instrução escolar. Pelo contrário, há um esforço muito grande para que esse pensamento seja introjetado, seja colocado nos bancos das escolas. As crianças de idade mais tenra têm que crescer já com essa concepção de que o sexo biológico não determina o gênero e, consequentemente, elas devem se entregar a uma busca de qual é o gênero delas numa sociedade que promoveu esse descolamento dos dois conceitos. A criança, então, não tem gênero e ela pode escolher o que vai ser, menino, menina ou outro gênero. Então, essa é uma definição já simplificada, obviamente, mas que coloca as coisas, vai ajudando a gente a compreender o que é que se desenrola a partir de uma massificação desse conceito de ideologia de gênero. Um outro termo também, ainda falando na linguagem que tem se usado muito, é a questão de disforia de gênero. Disforia de gênero, isso é muito utilizado por psicólogos, por psiquiatras, e ele identifica uma condição patológica, ou ele especifica uma condição patológica que identifica o desconforto de uma pessoa
com a assunção do gênero atribuído ao nascer. A pessoa nasceu, é do sexo masculino ou do sexo feminino, esse gênero foi atribuído a ela, dizem aqueles defensores da ideologia de gênero, mas ele foi impingido a ela, não foi dado liberdade a ela de se identificar com um gênero ou com outro. Então ela cresce com essa disforia de gênero, essa dissociação do gênero que ela quer ser para aquilo que lhe foi colocado nos seus documentos pela sociedade da situação que lhe foi colocada por ocasião do nascimento. Disforia de gênero, então, é algo que nós vamos ouvir também com bastante frequência quando se fala de ideologia de gênero. Mas vocês notam que há aqui já apenas uma repetição daquele conceito anterior, é descolar o gênero, né, da pessoa, do seu posicionamento biológico no que diz respeito à sua identidade sexual.